Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje a gente vai estar testando aí o Ryzen 5 8600G com a RX 6600. Saiu o novo drive aí da AMD, até que enfim, né? A AMD lançou esse drive, mas vamos ver como é que ele está principalmente aí nos games do Wukong. A configuração aqui que eu vou testar conta aí com a placa-mãe B650M. Nas memórias, as memórias estão aqui, eu vou ativar o XMP a 6000 MHz DDR5, 216 a 32 GB de memória RAM. Aí ó, memórias, eu vou lá ativar o XMP, esqueci de ativar. E o drive utilizado para fazer os testes na versão mais atual, que foi lançado hoje, né? Lançamento 23/8. Não, ele foi relançado. Na verdade, ele foi lançado dia 23/8 e ele foi relançado hoje, que a AMD lançou esse drive e removeu ele e agora voltou com ele. Então esse daqui é um relançamento 24.8.1. Call of Duty Warzone, nas configurações gráficas 1080p, qualidade aí tudo no mínimo, um 1080p nativo, e o restante tudo no mínimo sem utilização de alguma tecnologia de upscale. E testando aqui no modo Resurgência, nós conseguimos aí uma média de 160 com alguns picos aí até 180, 200, chegou a dar pico aqui de 180, 200 FPS, só que a média mesmo fica aí bem próxima aí de uns 160, consegue tancar uns 144 Hz. E olha que a RX 666, o nosso processador ali tá pegando uma temperatura 74 graus, tá com um air cooler Redragon Thor, né, um air cooler aí de 4 heat pipes. O processador é um pouquinho mais quente em comparação com outros processadores, até mesmo com o Ryzen 7 5700X 3D, que é lá dos AM4. Ali no 1% low, 0.1% low, tá segurando bem o FPS. Uma coisa que eu noto aqui é que o FPS varia um pouco. O clock do processador ali tá pegando ali quase seus 5 GHz, né, em alguns núcleos. Varia e tá entregando uma excelente média. Eu vou testar também outros presets aqui dentro do jogo. E testando aqui também no 1080p, só que aqui na qualidade eu diminuí um pouco na resolução de renderização para a gente ver se a gente alcança aí uma taxa mais alta de FPS sem perder tanto a qualidade. Aqui fica aí na média, é a média de 160, 170, só que no 1% low e 0.1% low aumentou um pouquinho e a gente tem alguns picos maiores de FPS. Agora está se mantendo mais alto ali em 160 FPS, pegando de média até 180 FPS. Então você consegue ganhar um pouquinho de FPS aqui no Warzone, abaixando um pouco a resolução de renderização e alcançando aí até uns 180 Hz, né, que é mais gostoso você colocar aí, utilizando aí, colocar dentro do jogo a resolução de renderização um pouquinho mais baixo do que ficar ativando aí algumas tecnologias de upscale, principalmente no caso aí da AMD, que eu não sei vocês, mas eu pelo menos eu preferia colocar o game para renderizar um pouquinho mais baixo do que utilizar algumas tecnologias de upscale. Mas aí é gosto de cada um, né? Agora, pessoal, utilizando o FSR3 na predefinição nativo, mais pesada em 1080p, vamos ver, ó, e aqui em qualidade gráfica, utilizando o FSR3, a gente já vê um melhoramento na qualidade, só que o FPS cai bastante, né? Porque o FPS já fica ali na casa ali de 100, 90, 100, não seria o ideal para o Warzone com essa configuração, mas tem gente aí, principalmente para quem tem aí monitores de 75 Hz, talvez isso daí rodar ele com a melhor qualidade e o monitor não acompanha, seria uma solução legal, ter uma qualidade e diminuir um pouco aí no FPS. Nós conseguimos aí nessa configuração média aí de 100 FPS. Deixa eu mudar daqui também, vamos testar outros presets aqui também, se o nosso MAS Afterburner não bugar. Deixa eu colocar aqui também em modo desempenho. Aí daqui a pouco eu ativo o Frame Generation. E agora em modo desempenho, aí o FPS, ó, o FSR3, sem o gerador de casco, em modo desempenho nós já temos aí uma média de 170, 180, praticamente é aquele mesmo forma, né? Você
colocar alguém para renderizar numa resolução menor, você tem mais FPS. E agora, pessoal, testando aí com todas as tecnologias para dar o máximo de FPS dentro aqui do jogo, o FSR3 mais o gerador de quadros em modo desempenho, e testando aí também no modo ressurgência. E aqui a gente já vê o FPS aumentando. Aqui a gente já vê ali uns 280, 290, quase 300 FPS de média, com os picos ali de 200 FPS. Uma coisa que é assim, para quem vai jogar com o gerador de quadros, é legal ir lá na AMD e ativar aí o anti-lag, tá? Ative aí o anti-lag para diminuir um pouco o delay que você tem nos comandos. Eu ativei aqui no Warzone, não tive problema, tá? Ativei assim, tá bem, o game tá bem responsivo. Tô aqui no teclado e mouse, bem responsivo, e tem uns picos aí de 300 FPS. Agora vamos lá para o Quad HD, testando aqui em Quad HD ou 2K, no mínimo um Quad HD nativo. Vamos lá, um Quad HD nativo. O cara me achou ali. Quad HD nativo sem upscale, média aí 100 FPS, com pico entre 90 a 120 FPS. Ó, e assim dá pra gente fazer aquela mesma questão que a gente fez lá no 1080p, vim aqui abaixar para uns 80. Uns 80 eu já recomendo, que fica legal, a imagem não fica a imagem tão feia, tão borrada, e a gente consegue, né, aumentar o FPS. Ó lá, nós saiu de 100 FPS para uns 120, 130 FPS em Quad HD. Para quem tem um monitor aí Quad HD, nessa configuração eu conseguiria aí abaixar um pouco a resolução de renderização e talvez ficar bem próximo dos 144 Hz, que a gente vê um pico ali 150, variando entre 120 a 150 FPS. Agora testando aí o Fortnite em 1080p no modo desempenho tudo no baixo. Deixa eu colocar aqui tudo no baixo para a gente alcançar o máximo de FPS. É lógico que isso aí não vai influenciar muito no modo desempenho, porque acredito que nossa placa de vídeo que vai ser o limitador que vai ser o processador e não a placa de vídeo. O modo desempenho é extremamente leve, né? A gente vê até os gráficos integrados dando conta, então a 6600 vai dar mais que conta. E aqui a gente já pega, deixa eu zerar o benchmark ali no 0.1 e 1% low, só que se mantém ali no 1% low, 0.1, 14 ali de média, e a média aí de FPS que a gente temos é ali por volta de 250, 260, com alguns picos ali 300, chegou aí até uns 400 FPS, mas tem uma certa variância. O processador tá pegando ali 52, 56, 60% de uso, e a temperatura do processador tá pegando 72 graus. Estamos aqui utilizando um gabinete aquário, né? É o mid-tone, aquele maior do aquário. E o processador tá ficando ali entre 65 a 72 graus. A gente nota que esse processador é mais quente. Hoje que eu tô fazendo esses testes, não tá muito quente aqui a minha região, então vai comprar esse processador, já fique ciente disso, que você vai precisar. O Cooler Box que vem no processador não vai dar conta de resfriar ele, de manter ele frio em games. Então é legal aí, se você já tiver em mente comprar esse processador, já coloca aí um air cooler melhor para ter uma excelente experiência, não sofrer com o tremor-trotem desse processador. O clock dele tá ficando ali quase seus 5 GHz, tá tranquilo, tá entregando aí um excelente desempenho, não sinto travadinha, stutters, quedas de FPS. Tem uma variação de FPS, mas aquelas quedas que vai atrapalhar na sua jogatina não tá acontecendo. Agora nós vamos partir aí para o DirectX 12, que é onde que mais pesa. Testando aí agora 1080p DirectX 12 na resolução 3D no nativo, né? Nativo 100%.
com tudo no baixo. E aqui dentro do jogo, aqui a gente já vê a qualidade gráfica mudou bastante e o FPS diminuiu também, só que não tem travada. Nós tá pegando aí uma média de 130, 140 FPS, só que tá rodando bem liso. Olha lá, olha o frame time. Olha como é que tá o frame time, 1% low, 0.1. O processador tá se mantém em 78 graus, sendo utilizado até 40% de uso. E o consumo da memória RAM tá pegando ali uns 15 GB. Aí, ó, tá, se mantém a uns 130 FPS tranquilo, tá se mantendo a 130 no DirectX 12. PUBG 1080p com os gráficos tudo no muito baixo. Aqui no PUBG nós vemos aí a placa sendo utilizada a 100%, o limitador que pode ser a placa de vídeo e não o processador. O processador está trabalhando aí 50% de uso, está em 74 graus. E a frequência, né, o megahertz do processador tá pegando aí seus 4.9 GHz. O PUBG ele puxa bem do processador, ele puxa bem, e aqui tá bem equilibrado, né? Um game competitivo, 1080p tudo no baixo, tá bem equilibrado, segurando aí uns 144 Hz tranquilo. Deixa eu colocar aqui também na máxima qualidade, no Ultra, e vamos ver quantos de FPS que ele vai cair. Eu vou colocar aqui o game também no Ultra. Aqui no PUBG, como é um game que tem vários mapas, dependendo do mapa que você tiver testando, pode ter uma diferença de desempenho, ou maior ou menor, beleza? Então fique ciente disso. Jogos aí competitivos que tem vários mapas, pode acontecer isso. Dependendo aí do mapa que você estiver jogando, você pode ter aí uma variação ou para mais ou para menos, rodando aí o PUBG. Vamos partir para um próximo jogo. Agora, pessoal, testando o Resident Evil 4, aqui eu coloquei um Quad HD 2K e aqui nas configurações gráficas eu coloquei na máxima e vim aqui na qualidade das texturas da VRAM recomendada e diminuir para 2 GB para ali ficar na memória gráfica de consumir no máximo ali 7 GB para a gente não ter aqueles travamentos. E aqui, rapaziada, em 2K Quad HD, a gente, eita, deu uma travada, caiu bem um FPS ali, deu um stuntress, né? Vamos ver se mantém, né? Que a gente tá utilizando em uma qualidade alta. O consumo da memória VRAM tá pegando ali seus 7, 4, quase 8 GB. Lembrando que o game tá em Quad HD no preset aí com a qualidade alta. Então, querendo ou não, pesa um pouquinho. O uso da memória RAM tá pegando ali seus 15, quase 16 GB. Nós vamos testar também em 1080p, beleza? E aqui eu consigo jogar mantendo aí 40, uma média 40, 45. Pode ter algum lugar que você possa pegar mais FPS. O local que eu testo aqui é um local que vai pesar mais, né? Que é cheio de ganados, cheio dos combates. Então esse local aqui próximo da cabana ele vai pesar mais. Está se mantendo uma média de 44 FPS. Teve só um momento ali que deu uma travadinha. Agora eu vou colocar em 1080p. Agora testando ele em 1080p, os gráficos é aquele, até no 1080p, esse game, se você aumentar a qualidade das texturas, você vai consumir aí 11 GB de memória VRAM, e isso daí vai dar muito stuntress, travadinhas na sua gameplay mesmo se você travar o FPS. Aí pessoal, agora tá em 1080p, né, qualidade alta, e eu fiz aquele, eu abaixei ali para ter um consumo menor na memória VRAM e eu não sofrer com o stuntress, que o que mata aí é o stuntress. E o frame time aí da nossa gameplay tá bem fluida, entregando aí acima dos 60 FPS. Então você consegue fazer ajuste para brincar tanto em quadro de HD com essa configuração
e também em 1080p. E aqui a nossa placa de vídeo não tá dando aquelas travadinhas. Esse processador aí, por ser PCI Express 4.0, você não vai perder desempenho igual acontece nos gráficos integrados dos AM4. Aqui tá rodando bem liso, entregando aí um excelente desempenho. Aí nesse caso aí você tem uma RX 6600 com, vamos dizer assim, com pouca memória VRAM, né? Com pouca memória VRAM. Então essa questão é você fazer otimizações para ter uma melhor qualidade. Agora testando aí o Vavazinho, Valorant 1080p com tudo no baixo. Ficamos aí com a média próxima aí dos 500 FPS, variando entre uns 400 a 700. Tem alguns picos, 600, 700 FPS. Coloca o processador ficando bem alto, entregando aí bastante FPS. Nossa plaquinha de vídeo ali tá ali trabalhando aí, folgada, né? 50, 53, consumindo pouca memória. O game é leve, mas aí para os pro players, mais FPS, melhor. Deixa eu colocar aqui também na máxima qualidade para a gente diminuir o gargalo aí entre o processador e a placa de vídeo. Agora eu coloquei aí no máximo, tudo ligado em 1080p. E a gente já sente aí um peso para, né, no FPS, plaquinha aí já batendo 99% de uso, mas mesmo assim já entrega um FPS legal, até na qualidade alta já entrega um FPS legal, ficando aí bem próximo ali com pico até de 500 FPS, com média ali em torno de uns 400, 450. Haja monitor, né, com HZ para tancar, né, para tancar essa quantidade de hertz, essa quantidade de FPS. Haja monitor. Consumo aí baixo, esqueci de colocar o consumo total do nosso PC, acabei de colocar, nesse exato momento consumindo aí 230, 240, consumo bem baixo e bastante FPS. E agora, pessoal, testando aí o game do Wukong, né, Black Myth Wukong. Aqui nas configurações gráficas eu tenho uma recomendação aqui para fazer para vocês, tá? Eu tô aqui no game 1080p e os gráficos tá em escalonamento 100% aí o 1080p nativo, utilizando aí o TSR sem o gerador de quadros na máxima qualidade. O que que acontece nesse drive da AMD quando você coloca aí na máxima qualidade, tudo na máxima qualidade, você tem um problema de iluminação. Nesse caso aí, tá vendo? O game ficou bem escuro. Vai ter local aí que alguns boss mais escuro, você vai ficar aí assim, sem... Aí, eu não consigo enxergar nenhum personagem. Vocês veem aí, ó. Esse é um bug, não sei se é questão de drive ou se é questão do jogo. Vai aí na qualidade da iluminação global, coloca aí no baixo. No baixo, você praticamente já tira o bug, né? Quando você pode tancar o jogo no Ultra, só isso, ó como é que já muda. Já consigo ver o personagem na qualidade o escuro. Já se tornou bem claro. Aqui ainda não tô notando muito, porque a gente tá aqui no local aí que tem a interação do sol, mas quando você chegar aí em algum boss que é escuro, aí você vai ver essa dificuldade. Então, sabendo disso, já tô rodando aí 1080p no Ultra, só na iluminação ali que eu coloquei no baixo, e nós conseguimos aí uma média, né, 52 FPS, 53, 50, sem utilização de tecnologia de upscale. A qualidade do gráfico, o game tem um excelente gráfico, o jogo tem um excelente gráfico. Se tiver um monitor aí, roda em Quad HD, 4K, vai ficar show de bola. E assim, com a iluminação ali, nós conseguimos ficar ali próximo dos 60. Nós conseguimos ficar próximo dos 60. E aqui ainda tem uma questão para mim fazer, né? Eu ainda consigo jogar nativo no Ultra, máxima qualidade, e vir aqui, ó, e ainda tem um gerador de quadros para a gente aplicar e mandar o FPS lá para as alturas aí, ó. Com o gerador de quadros já temos aí 90, 100 FPS, né, 1080p no Ultra. Se eu colocar ali deixa eu aplicar aqui, ó, vamos aplicar no local mais claro. Vamos aplicar essa qualidade de iluminação.
olha como é que já muda nas sombras. As sombras fica muito preto, o game fica em si, fica bem feio quando por conta desse bug. Então é só vir aí, vai lá, né? Vai nessa qualidade da iluminação e deixa aí no baixo. No baixo já praticamente já aí, ó, olha como é que já mudou. Eu já consigo ver bem próximo de mim aqui, ó, já consigo ver. E sem contar também eu tenho aí um FPS bem mais alto, né? Ó, chegando aí no boss, tem aí 90, 100 FPS tranquilamente. Esse boss é bem difícil e já tem aí, ó, aí consigo, aí, a qualidade tá impressionante, a qualidade aí tá insana, muito boa a qualidade. Alan Wake 2 1080p no nativo, sem tecnologia de upscale, qualidade aí no alto. Vamos ver quantos de FPS que a gente vai conseguir de média. Ó, nessa configuração nós temos ali variando 40 FPS. É um game pesado, não é mais GPU balde do que CPU balde. E aqui nós fica ali sem utilização do FSE, tecnologia de upscale, a gente fica ali mirando nos 40 FPS. A gente consegue jogar nesse FPS, mas vamos tentar. Infelizmente o game é que a gente precisa utilizar as tecnologias como a muleta, né? A gente precisa utilizar o FSR como uma muleta. Eu vou ativar aqui o FSR e tentar ficar mais próximo de uns 60 FPS aí. Ó, FSR em modo qualidade. E com FSR em modo qualidade a história já muda. Aí a gente já fica até acima dos 60 FPS. Processador indo super bem, uso ali 30 e 28% de uso, plaquinha de vídeo ali, forçando bem na plaquinha de vídeo, 97% de uso, consumo total do PC 223 watts. Horizon Forbidden West em 1080p, os gráficos no muito alto, na máxima qualidade. Vamos ver aí quantos de média que a gente vai... Aí, ó, plaquinha de vídeo dando conta dos 60 FPS sem utilização de tecnologia de upscale. Esse game aqui ele tem ótimos gráficos e é pesado, só que eu utilizaria aí o anti-serrilhado, né? O anti-serrilhado da Intel, né? Eu utilizaria. Isso aí, notou a temperatura do processador. Outro game aí para a gente ter uma boa comparação de fazer com que o processador esquente, né? Ele tá pegando aí 85 graus, 84, 85. Esse é aquele estilo de jogo da mesma forma aí do God of War, né? O Clayton faz com que o processador esquente, ó lá. O processador tava em média aí 71, 72, aqui ele já bateu um pico de 86 graus. Então realmente o AM5 é mais quente do que os AM4, mas também, né, entrega um excelente desempenho. Aí é só utilizar uma refrigeração melhor que você já fica com ele bem folgadinho. E aqui eu consigo estar se mantendo a 60 FPS. Red Dead Redemption 2 em 1080p, qualidade gráfica no ultra, máxima qualidade. E aqui, pessoal, a gente consegue, né? Consegue o game ficar bem próximo aí dos 60 FPS. É só abaixar alguma coisa aí que ele já alcança aí os 60 FPS ali em comédia de 54, 55, tá ali bem próximo dos 60, se quiser jogar ele travado a 60 com V5 ativado. Processador, olha a diferença. Lá no Horizon Forbidden West nós estava pegando processador 84. Praticamente foi um tempo aí de eu fechar o jogo, fechar aquele jogo e já vim aqui para o Red Dead Redemption 2. Olha a diferença da temperatura do nosso processador. E lá no Horizon Forbidden West nós não tava tendo processador a 100% de uso, ele tá ficando de 30, 40 e tava 80, bem mais quente. E aqui ele tá se mantendo. Ó, a diferença, 58 a 62 FPS, plaquinha de vídeo 100% de uso e o processador ali 30% de uso. Assim,
cada jogo se comporta de maneira diferente, né? Tem jogo que faz com que o processador esquente mais e tem jogo que faz com que o processador esquente menos. Então tem em vista isso, tá? Não é porque um jogo aí o processador tá pegando 80 e no outro tá pegando 60, então tem em mente isso. Cyberpunk 2077 com uma qualidade gráfica aqui, deixa eu dar uma olhada, 1080p, testando aqui em 1080p, os gráficos no Ultra, máxima qualidade em 1080p, conseguimos aí uma média aproximada de 70, 74 acima aí dos 60 o processador. Aqui, ó, esse também é uma coisa que a gente já vê na Cyberpunk, a gente vê a temperatura do processador trabalhando um pouquinho mais quente, né? 77, 78 graus. Na plaquinha de vídeo ali tá batendo até 72, 73 graus. Temperatura ambiente aqui nesse exato momento da minha região tá aí por volta aí de uns... Deixa eu dar uma olhada aqui. Temperatura aí tá por volta aí de uns 28 graus, mais ou menos, né? 28 graus. E tá 77 graus, já começa 80 graus, o processador já pode começar a sofrer com tremor-trota. Então fique ciente, tá aí dentro do gabinete, vai esquentar um pouquinho mais, mesmo assim se mantém a 60 fps. Agora, pessoal, testando aí o CS2 nas configurações 1080p, eita que bugou aqui, 1080p tudo no baixo, utilizando o UFSR, bugou aqui, qualquer coisa eu reinicio o game para voltar. Aqui a gente consegue aí ficar próximo de 240, 260, alguns picos 280 até 300 fps, achei o FPS um pouco baixo. E aí, deixa nos comentários, processador ali batendo 77 graus. Eu esperaria um pouco mais desse processador. Agora deu ali 300, aí 300 eu acredito que seria um desempenho legal para pegar nesse processador, né? Que é um processador, e querendo ou não, tem um clock aí quase 5 GHz. Não, 5 GHz, né? Tem um clock 5 GHz. O que falta, eu acho que é Cache L3, né? Cache L3 apenas 16. Então o que falta é o Cache L3. Tem alguns picos de até sobe acima dos 300 FPS. Você vai jogar o CS2, eu recomendo demais você investir naqueles processadores que tem um Cache L3, tá? Vai montar um PC com foco nesse game, pega aí um processador que tem um Cache L3 alto, que isso daí dá um boost, dá um ganho bem a mais no desempenho. Agora testando aí Elden Ring nas configurações gráficas Quad HD ou 2K, gráficos no alto, vamos ver aí, o game é travado a 60 fps, então não tem, né, eu prefiro testar aí na resolução mais alta e ver como é que o game vai se comportar aos testes. O processador tá sempre ficando no tempo. Depois eu vou ver se eu trago testes desse processador só que utilizando um watercooler, tá? Para ver se ele tem aí um melhor desempenho, uma melhor eficiência. Cara, tem alguns momentos aí que tá dando stutters, travadinho, olha lá, o FPS tá caindo. Processador, esse Elden Ring, ele tem um probleminha, né? Eu nunca consegui testar ele, que ele fica bem estável. Eu sempre percebo que dependendo do local e sempre começa a dar essas travadas, e geralmente é sempre no mesmo local. E olha que a gente está utilizando o SSD. Ó, ele se mantém a 60 fps, com algumas 1% low e 0.1% low, ficando mais baixo, mas dá para brincar aí um Quad HD tranquilo. Spider-Man Miles Morales em 1080p com os gráficos aí no muito alto, na máxima qualidade em 1080p. Conseguimos aí uma média ali bem a mais dos 60. Acredito aqui que dá para você fazer uma configuração e brincar até em Quad HD. Cara, eu esqueci de colocar aqui o HW Info, deixa eu colocar aqui rapidão aí para vocês verem a métrica do processador, eu esqueci.
Deixa eu colocar aqui novamente HWinfo. É isto. Senão vocês não vão ver a métrica aí, a temperatura do processador. Tem as temperaturas, né? Aí, ó, 70 graus, processador ali 40, 41%, 44% de uso. O uso da memória RAM pegando 16, engraçado. Assim, lógico que eu tô com FPS desativado. É, assim, eu estou com FPS solto, né? E tá utilizando acima dos 16 GB ali. E eu consigo aí a média acima dos 60. Média tá 62, 78. Entre 60 e 78. E tá bem suave. Frame time rodando ali liso nesse novo drive da AMD. The Last of Us 1080p, e a qualidade que nós colocamos aí na qualidade no alto, sem alguma tecnologia de upscale, e aí o game nós conseguimos bem próximo ali dos 60. Aqui é onde o processador chora. Até que não tá consumindo, tá com 80, 70, 80, 90% de uso. Em muitos meus testes aí, quando eu ia testar The Last of Us, o processador ia lá para 70, 80. Com certeza o IPC desse processador é bem melhor, né, em comparação ao M4. Nós consegue ali uma média de 55 FPS. O game em si é meio mal otimizado, pesadinho. O consumo da RAM não tá tanta, ali seus 15, quase 16 GB, e o consumo da VRAM tá pegando aí seus 8, 9 GB. É um game aí que vocês, né, vai rodar nessa configuração, vai rodar tranquilo. Frame time ali tá bem bacaninha, tá segurando aí um excelente frame time. Bora, pessoal, testando aí também o God of War, né, Cleitão, Quad HD 2K, qualidade aí no Ultra. Alguns jogos aí eu testo em Quad HD, porque em 1080p, assim, jogos de história, campanha é 60 FPS. Você tendo aí 60 FPS, ao meu ver, já tá mais que o suficiente. Jogos competitivos, de acordo aí o seu monitor. É lógico, o jogo é leve como um Valorant, quanto mais FPS, melhor, te estimula mais a lutar, né? E aqui, ó, se mantém ali com a média de 50 e 51, rodando aí, pessoal, rodando aí com controle, né? Com controle, você vai ter uma experiência de estar jogando aí a mesma experiência de um PS4, até mesmo aí um PS5, só que com os gráficos bem melhor do que um PS4, né? PS4 travado a 30 FPS, rodando ali 1080p, em alguns casos até o 900p. Aqui você tem um Quad HD rodando ele no Ultra, e acima de 30 FPS, ainda tem tecnologia de upscale. Você pode também colocar o game na qualidade alta, né? Colocar ali o game na qualidade alta, tá mantendo aí 50 FPS, tá mantendo ali 50 de média, né? Tá mantendo tranquilo ali 50 FPS de média. Pessoal, e aqui eu montei a configuração e sem a placa de vídeo da configuração utilizando o Ryzen 5 8600G, mais ou menos aqui um PC aí para você montar com gráfico integrado e depois aí dar um upgrade na placa de vídeo. E esse PC ficou aí na faixa aí de 3.250, lembrando aí com preço cheio, sem promoções. Em promoções você consegue economizar demais. Nós colocamos aí o Ryzen 5 8600G, placa mãe uma A620 AM5 DDR5, no cooler um Redragon T, memórias aí 16 GB DDR5 da Fury Kingston, e aí no SSD 1 TB M2 da Kingston, e a fonte uma de 550. Aqui já vai ter margem aí para você colocar uma 4060, até mesmo aí um RX 600 ou RX 6650 XT, ou até mesmo aí alguma placa intermediária da geração 8000 aí que vai vir aí na AMD, ou no caso aí da Nvidia, né, uma 5060 por aí, 5050 ou 5060 mais ou menos, com esse gabinete Ninja Apollo.
Midtone. Essa configuração aí, esse gabinete já vem 3 fãs aí, então vai dar conta aí do nosso PCzinho tranquilo, e ele ficou por 3.250. Você já vai ter um gráfico integrado aí com nível de desempenho de uma GTX 960. Tem vídeo aqui no canal onde eu testei essa máquina. E minha conclusão aqui com os testes feitos, pessoal: se você tá entre 2.500 a 3.500, tem um valor e um orçamento aí de uns 2.500 a 3.500 e já quer ficar na nova plataforma aí, usa M5 já com memórias DDR5, essa daqui é a excelente opção, tá? Você investir aí no processador Ryzen 5 8500G ou 8600G, desfrutar aí com o tempo aí com o gráfico integrado e depois partir para a placa de vídeo. O interessante aqui é que esses processadores já tem aí o PCI Express 4.0, já tem um clock, né, um clock mais alto, né, que o Ryzen 5 8500G, por exemplo, ele vai até com clock até 4.7, enquanto esse que a gente testou aqui nesse vídeo vai até 5 GHz. Então quer dizer, é um processador top com clock alto, que vai entregar um excelente desempenho nos jogos aí competitivo e também nos jogos aí de campanha, né, jogos de história, e também até mesmo aí em emulador. O IPC desses processadores dos Ryzen AM5, eu assim achei o IPC deles muito bom, tá? Principalmente esse que eu tenho testado, já tenho testado alguns modelos aí também da geração 7000 e agora estou testando aí da geração 8000, e assim que possível eu vou ver se eu consigo trazer a geração de 9000, e também estou fazendo vários testes comparativos aqui, comparar esse processador aqui com outros processadores, utilizando placa de vídeo. Vou estar fazendo esses testes e também tá para sair aqui no canal testes que eu estou fazendo em relação à nova atualização, né? A nova atualização do Windows, para a gente ver se a gente ganhou desempenho nos Ryzen AM4. Isso daí foi uma dica do nosso parceiro do canal aí, Baluarte, deu essa dica aí. E eu comecei a fazer esses testes e quero ver se a gente vai ter uma diferença de desempenho utilizando aí a nova atualização do Windows. Pessoal, deixa nos comentários o que achou do desempenho nesses testes. Se tem algumas sugestões de live, sugestões de vídeo, deixem aí nos comentários também, beleza? Eu vou ficando por aqui e nos vemos aí em um próximo vídeo. But I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go